Olá, hoje nós vamos meditar no Salmo de número 125. Antes, porém, eu quero contar uma ilustração. Conta-se que uma senhora aguardava no saguão de embarque do aeroporto e lá havia um menino sozinho. Isto lhe chamou a atenção. Quando o embarque começou, o menino foi colocado na frente da fila para entrar e encontrar seu assento antes dos adultos. Ela entrou no avião e viu que o menino estava sentado justamente ao lado de sua poltrona. O menino foi cortês quando ela puxou conversa e em seguida começou a passar o tempo colorindo um livrinho. Ele não demonstrava ansiedade ou preocupação com o avião enquanto os preparativos para a decolagem estavam sendo feitos. Durante o voo, o avião entrou numa tempestade muito forte, o que fez com que a aeronave balançasse de um lado para o outro como se fosse cair. A turbulência e as sacudidas bruscas assustaram alguns dos passageiros, mas o menino parecia encarar tudo com a maior naturalidade, como se nada estivesse acontecendo com o avião. Aquela senhora sentada ao lado ficou inquieta com aquilo e perguntou ao menino: "Você não está com medo?" O menino respondeu com um sorriso lindo no seu rosto: "Não, senhora, não tenho medo." "Mas por que você não tem medo?" perguntou aquela senhora. O menino então respondeu: "Porque o meu pai é o piloto do avião." Existem situações na vida que lembram um avião passando por uma forte tempestade. Se por acaso você não se sente seguro, confortável nesta pandemia, lembre-se, apesar das circunstâncias e por pior que a situação pareça, o Criador do céu e da terra é quem está no controle de tudo. O Pai Celestial é o piloto do avião. É exatamente por isso que não há razão para temermos. É nele que devemos confiar. Agora sim, podemos ler o Salmo de número 125. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Nós vamos meditar na seguinte grande ideia: os que confiam no Senhor não serão abalados. Este Salmo de número 125, ele nos ensina que os que confiam no Senhor terão firmeza, terão segurança. Ainda que passem por momentos difíceis de opressão, Deus os livrará. Porém, existe uma advertência no texto para quem pratica a injustiça ou anda em caminho tortuoso. O salmista diz que Deus os eliminará junto com quem exercita a iniquidade, para que exista paz em Israel. Este salmo, ele é um cântico de romagem que era cantado pelos peregrinos em viagem para o templo em Jerusalém, para as festas religiosas. Este salmo foi escrito por um homem que tinha sua confiança alicerçada no Deus Altíssimo. Seus valores morais e espirituais estavam firmados em uma base sólida. Para um judeu, estar em Jerusalém era algo esplêndido, um local cheio de recordações históricas e significados para o povo de Israel. Entretanto, eles não estavam ali pela cidade em si. Apesar de o Senhor estar em toda parte, era no templo construído em Jerusalém, local dos utensílios sagrados e dos sacrifícios realizados pelos sacerdotes, local que eles levavam suas ofertas a Deus. Era ali que a presença divina
se mostrava junto ao povo que ele separou para si. Estavam ali pelo templo que simbolizava a presença do Deus de Israel. Por isso, chegar a Jerusalém para eles era como aproximar-se de Deus, ter comunhão com Ele, adorá-lo e manter vivas todas as esperanças na promessa da restauração plena de Israel sob o reinado do Messias. Jerusalém era mais que um lugar turístico para eles. Era o local para adorar a Deus, local de arrependimento, local de confissão de pecados, local de purificação, local de manter viva a esperança futura. Nesse sentido, o Salmo nos apresenta 3 particularidades daqueles que iam a Jerusalém para adorar o Senhor. Essas particularidades são vistas da perspectiva do que Deus espera do seu povo, do povo de Israel e também da igreja nos dias atuais. A primeira particularidade que está no verso 1 e verso 2 é da confiança. O Salmo inicia comparando os crentes ao monte, que era um local cheio de significado para os israelitas. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião. O que vem a ser o Monte Sião? Monte Sião era uma montanha localizada na parte leste de Jerusalém, com aproximadamente 800 metros de altitude ao nível do Mediterrâneo. É a mais alta montanha da cidade santa. E o profeta Joel, lá no capítulo 3, verso 17, ele diz o seguinte sobre o Monte Sião: e vós sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que habito em Sião, o monte da minha santidade, e Jerusalém será santidade, estranhos não passarão mais por ela. O Monte Sião era habitado pelos jebuseus. Davi, entretanto, ao assumir o controle político militar de Israel, resolveu tomá-lo. A partir de então, aquela singular elevação passou a ser a capital do reino de Israel. Em virtude de sua posição privilegiada, tornou-se uma fortaleza natural para a cidade de Jerusalém. Mais tarde, ordenou Davi que fosse levada a Arca da Aliança para Sião. Por causa disso, o monte passou a ser considerado santo pelos hebreus. A palavra Sião significa cume em hebraico ou fortificação. Na Bíblia, Sião é a cidade de Davi, é a cidade de Deus. À medida que a revelação de Deus progride, a palavra Sião deixa de se referir à cidade física e passa a assumir um contexto espiritual. A palavra Sião é mencionada pela primeira vez na Bíblia no 2º livro de Samuel, capítulo 5, verso 7. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Sião passou a significar não só a fortaleza, mas também a cidade onde a fortaleza se encontrava. Sião é usada figurativamente como o povo de Deus pelo profeta Isaías. O significado espiritual de Sião continua pelo Novo Testamento, onde recebe o significado cristão do reino espiritual de Deus, a Jerusalém celestial. Primeira carta do apóstolo Pedro, lá no capítulo 2, verso 6, diz o seguinte: pois isso está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Falando um pouco sobre o clima, o Monte Sião é um local de clima predominantemente seco, sofre variações do dia para a noite. Nas montanhas de Jerusalém, o verão é ameno e o inverno é muito frio, chegando às vezes a nevar durante o inverno. E apesar das variações do clima, da ação do tempo, da localização, ele não se abala, o monte permanece ali, imutável. Então, além de ser
o local em que no presente o Senhor habita com seu povo e onde no futuro o Messias reinará em Jerusalém, cercada por outros montes, guarda semelhança com Deus, no sentido em que ele também cerca o seu povo, protegendo-os permanentemente. Olha só o verso 2. Assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Era exatamente isso que aqueles peregrinos estavam fazendo em Jerusalém, reunindo-se para adorar a Deus e lhe trazer as suas ofertas. É tão inabalável o governo de Deus e a durabilidade do Monte Sião como aqueles que confiam no Senhor. É assim que você tem passado esses dias de confinamento, de pandemia, como alguém que confia no Senhor. Sua atitude não pode ser como daquelas pessoas que dizem entregar para Deus os seus anseios, as suas preocupações, mas na verdade ficam segurando sem largar. Largar envolve fé. Não podemos fazer como Pedro, quando Jesus o chamou para andar sobre as águas. Ele foi, andou, mas em determinado momento, por causa da força do vento, por causa da tempestade, ele duvidou e começou a afundar. Acabou por ser repreendido pelo seu Jesus como um homem de pequena fé. Por que duvidastes? Perguntou Jesus a Pedro. Não podemos duvidar que Deus tem tudo no seu controle absoluto. Precisamos confiar que Ele é o regente principal, que Ele é o piloto. Nós estamos meditando no Salmo 125 sobre 3 particularidades daqueles que iam a Jerusalém para adorar o Senhor. A primeira particularidade é da confiança. A segunda particularidade está no verso 3, é da retidão. O cetro da impiedade é o símbolo do poder do mal. Este versículo recorda a promessa do Senhor de que os portões do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Desta forma, Deus, em sua misericórdia, protege seu povo de toda sorte de mal e usa todas as situações, como a de Jó, sempre para o nosso bem, mesmo que não entendamos no primeiro momento. O salmista aborda uma questão do governo presente nos seus dias, representada pela palavra cetro, como a figura de um rei. O texto apresenta o que parece ser um rei mau. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos. Isso coloca tal rei em uma posição de opressor do povo por causa da sua iniquidade. A palavra garante que tal governo não prevalecerá por muito tempo pela seguinte razão. Olha o verso 3. Para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Isso acontecia principalmente quando os reis israelitas eram homens perversos. O povo acabava por se desviar de Deus. Por causa da injustiça que por vezes cresce de cima para baixo, Deus parece interromper tais ciclos perversos e trazer sobriedade, principalmente ao seu povo. Isso ele o faz abatendo o cetro ímpio, causando temor em todos. Isso nós temos visto no nosso próprio país com a Operação Lava Jato, colocando na cadeia poderosos. E momentos como este que estamos passando servem para o povo buscar mais a Deus. Isso mexe com o coração das pessoas, as pessoas se doam mais, são mais solidárias, mexe com o caráter, mexe com a integridade das pessoas. É um tempo de despertamento esse que nós estamos vivendo. Nunca a humanidade vai poder dizer que não teve a oportunidade de mudança nas suas vidas. Dentro de Israel, ainda que Deus tenha reservado um dia futuro para julgar a nação israelita e o mundo inteiro por seus pecados, ele agiu
com mão punitiva ao longo da sua história, a fim de manifestar a sua justiça, a sua santidade, o seu poder e também gerar arrependimento no seu povo para retornarem à comunhão com Ele. É isso que Deus ainda hoje deseja para o ser humano. Estar em Jerusalém trazia à memória as lembranças dos juízos de Deus e o temor necessário para os seus servos, para que eles pudessem andar retamente. Montanhas permanecem, mas o poder dos injustos são passageiros. Podem dominar sobre pessoas boas por um tempo, mas não prevalecerão. Quando acreditamos na justiça divina, temos um forte motivo para fazer o que é certo em todos os momentos das nossas vidas. O que você tem feito para contribuir, para ajudar neste momento de pandemia? Tem sido íntegro ou tem sido um oportunista aproveitador? Tem sido solidário com as pessoas? Tem orado por elas? Lembre-se de Jó, que mesmo vivendo uma tempestade muito grande na sua vida, diz a palavra que ele era homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Você tem se desviado do mal, de fazer coisas que desagradam a Deus? Esse é o desejo do Senhor. Estamos meditando no Salmo 125 sobre 3 particularidades daqueles que iam a Jerusalém para adorar ao Senhor. A primeira particularidade é da confiança, a segunda particularidade é da retidão e a terceira particularidade é da esperança de paz, que está no verso 4 e verso 5. O Salmo encerra com uma oração para que a paz de Deus envolva o seu povo, para que aqueles que confiem em Deus sejam por Ele abençoados. Olha o verso 4. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Apesar de ser um pedido bem genérico, fazer o bem, o que se entendia por bem naquela época tinha a ver com a provisão e saúde do dia a dia, mas também tinha a ver com o futuro da nação, algo bem semelhante ao que as pessoas estão esperando hoje em dia, provisão e saúde. A esperança dos justos é depositada somente em Deus, o único que sempre demonstra a justiça em tudo o que se faz. Quanto aos ímpios, a oração é por juízo sobre eles. O verso 5, a parte A, diz: quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. A conclusão da oração e esperança última do povo de Israel era paz sobre Israel. Foi justamente isso que Jesus apresentou aos seus discípulos em João 14, 27, dizendo: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz de Cristo excede todo o entendimento humano. Não tenham medo, é isso que Jesus está falando. Que este seja o desejo de todos nós. Chega de briga, que os nossos políticos parem de brigar, que somem esforços neste momento. Chega de oportunismos, chega de levar vantagem em tudo, que essa cultura da lei de gesso possa mudar em nosso país. Então, os que colocam a sua confiança, a sua esperança em Cristo serão comparados a esse monte. O peregrino que escreveu esse salmo, ele visualizou essas coisas pelos olhos da fé e com certeza ele disse para a sua alma: sou como esse monte. De igual forma, estes escritos servem para nós, para a igreja, que ao nos reunirmos em nossos lares para prestarmos culto a Deus, não o façamos pela denominação, pela igreja como instituição, como pessoa jurídica, pelo prédio,
muito menos pelo monte ou por Jerusalém, mas pelo Senhor, pelo Deus Criador, por aquele que é o sustentador de todas as coisas. Ao nos reunirmos em culto em nossas casas, que recordemos juntos a razão da nossa confiança, porque andamos retamente, porque temos a paz de Cristo, em vez da apatia, da falta de fé, que haja disposição em servi-lo, como diz o apóstolo Pedro na sua primeira carta, 3,15, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Que haja paz sobre o mundo, sobre o nosso Brasil, sobre a Igreja de Cristo. Confiando no Senhor, não seremos abalados como o Monte Sião. Que Deus nos abençoe. Amém.